Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Aqui é a professora Heloíse e nós vamos começar agora com o nosso terceiro vídeo do curso de Atividades Físicas nas Cardiopatias. Nós vamos conversar agora sobre a segunda parte do seu material que você já recebeu, que se refere aí às características da doença arterial coronariana. Então, a gente vai entender um pouquinho como essa doença acontece, como ela comete aí, principalmente o nosso coração, e como existe aí o processo, né, de apresentar uma doença arterial coronariana, tá bom? Você vai conseguir me acompanhar pelo slide, então você vai vendo aqui o material e eu vou ficar aqui no cantinho do vídeo para ir conversando com você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar ainda menorzinho aqui para você conseguir ver melhor o nosso material aqui. Então, a doença arterial coronariana, né, as doenças cardíacas, né, como a gente fala comumente aí, elas têm uma incidência bastante grande no nosso país. Então, a gente pode pensar, e você pode pensar aí em pessoas da sua família, familiares, amigos, conhecidos. É muito comum que a gente conheça pessoas que apresentem doenças cardíacas, né? Então, ela tem sim uma incidência bastante grande e é um tipo de doença, né? As doenças cardiovasculares, as doenças coronarianas, elas têm uma relação muito grande com a mortalidade aqui no nosso país. Então, são doenças que se encaminham para o óbito. E um grande problema desse tipo de doença é que elas apresentam ali, em grande parte dos casos, efeitos assintomáticos. Então, o indivíduo não sabe, ele não tem nenhum sintomas que o faça perceber que ele precisa, né, procurar um médico para procurar um diagnóstico da doença. E aí, o que acontece? Essa doença, ela tá ali acometendo o indivíduo, tá? E logo na primeira manifestação dessa doença, ela já pode levar ao infarto do miocárdio. E o infarto é uma situação que, dependendo da sua magnitude, ele pode levar o indivíduo a óbito, tá? Então, em muitos casos, o indivíduo não sabe que ele apresenta doença, o primeiro episódio de manifestação já encaminha aquele indivíduo para uma situação de óbito. E aí, mesmo que o indivíduo não vá a óbito, que seria ali no caso muito melhor, né? Para que possa existir o tratamento do infarto, as intervenções elas são bastante invasivas, como você vê aqui no nosso slide, tá? E existem dois tipos principais de correção, de cirurgia ali para o tratamento do infarto. O primeiro você vê aqui no canto, deixa eu colocar aqui a minha canetinha. O primeiro você vê aqui, ó, no canto, tá? Nesse canto, no meio, né, da tela, que ele pode ser chamado de cirurgia de revascularização do miocárdio, ou você já pode ter ouvido falar desse procedimento como a colocação de uma ponte de safena, tá? O que acontece? Existe um vaso, né, que ele tá obstruído ali no coração e isso faz com que exista o infarto. O que eles fazem? Eles pegam ali, principalmente, né, a nossa veia safena, que é a maior veia do nosso organismo, ela fica ali posicionada mais ou menos na nossa virilha até o joelho, e eles pegam uma parte dessa veia e fazem realmente uma ponte, como você consegue ver aqui na imagem. Eles vão então pegar substituir a passagem de fluxo sanguíneo daquela veia obstruída ou daquela artéria, né, obstruída para a veia safena, criando então essa ponte e normalizando o fluxo sanguíneo. Por isso a gente chama de ponte de safena. E quando tira a safena lá da perna, ela não vai fazer falta, tá? Porque ela é uma veia muito superficial e existem outras veias mais profundas que podem dar conta do fluxo sanguíneo ali no membro inferior. Então, um tipo de cirurgia é essa, que é uma cirurgia bastante invasiva, que existe ali uma abertura grande do organismo para que aconteça essa cirurgia. E um outro procedimento que você também já pode ter ouvido falar é a colocação dos stents, que se chama angioplastia, esse procedimento.
Bom, e aí o que acontece na angioplastia? Eles vão fazer uma passagem de um catéter, pode fazer pelo membro inferior, pelo braço. Eles vão acessar ali essa artéria obstruída no coração por um catéter. E eles vão colocar um stent, que ele passa esse catéter, e aí é como se fosse uma gradinha, como você consegue ver aqui nessa imagem. Ele coloca uma gradinha, tá vendo? E essa gradinha, ela se expande e aí normaliza o fluxo sanguíneo também, né? Dentro desse vaso, dentro dessa artéria. E aí esse procedimento ele é chamado de angioplastia. Então esses dois procedimentos eles são utilizados ali para tratamento do infarto. E aí, mesmo que esse infarto, de repente, não provoque ali a necessidade de uma cirurgia, se pode acontecer isso, ou após essas cirurgias, vai ser importante que o paciente, ele tenha uma mudança no seu estilo de vida, no que se refere à prática de exercício físico, à alimentação, e isso vai provocar, de alguma maneira, né, não a mudança do estilo de vida, mas o infarto provoca, de alguma maneira, a redução da capacidade funcional desses indivíduos, né? Uma vez que ele já não vai mais ter ali um sistema vascular, cardiovascular funcionando normalmente, tá bom? E aí, pensando na fisiopatologia, né? Como é que acontece aí uma doença arterial coronariana? Bom, primeira coisa, a doença arterial coronariana, ela é um fenômeno patológico, uma doença que resulta em lesões que vão comprometer ali o fluxo sanguíneo, vão gerar uma obstrução de fluxo sanguíneo, principalmente nas artérias coronárias, as artérias do nosso coração, por isso são chamadas de doenças coronarianas, ou também as nossas carótidas, ilíacas, femorais e também na aorta. E como que esse processo ele acontece? Existe uma lesão inicialmente na parede do vaso, na parede da artéria, e essa lesão ela pode acontecer pelo tabagismo, pela hipertensão arterial, por níveis elevados de colesterol e também pela inatividade física que provoca ali a gente tem um coração muito menos condicionado. E aí o que acontece? Essa lesão, o surgimento dessa lesão faz que aconteça um processo inflamatório naquele lugar. E aí o que vai acontecer? Vai ter um monte de plaqueta que vai ali naquele lugar para fazer a cicatrização, né, daquela lesão, vai liberar fatores de crescimento e vai incorporar colesterol, gordura ali naquele lugar. Então isso vai fazer uma formação de uma placa de gordura que a gente chama de ateroma e do trombo. E essa placa e esse trombo vão obstruir aquele vaso, vão obstruir aquela artéria, privando então o nosso coração, o nosso miocárdio de um fluxo de sangue que seja necessário para o seu funcionamento, e isso gera então um evento isquêmico, uma isquemia, né? Ou ainda o infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, você já deve ter ouvido falar também de acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, isquêmico, que é a mesma coisa, obstrução de um vaso do cérebro que provoca uma isquemia, falta oxigenação, falta circulação sanguínea, e aquilo gera uma lesão na estrutura, tá bom? Então, é dessa maneira que acontece ali a isquemia, né? Um infarto do miocárdio ou uma isquemia no coração, tá bom? Então, aqui na imagem a gente consegue ver bem certinho. Eu vou me colocar pequenininha aqui, ó, e a gente consegue ver bem certinho, então, obstrução do vaso e a isquemia ali, a falta de circulação de fluxo sanguíneo numa região do coração. E aí, quais são os sintomas do infarto? Sensação de desmaio, suor, náusea, né? Por quê? Porque a gente pode ter as pessoas podem confundir ali, né, aquela dor no peito com uma dor no estômago, tá bom? Então, sensação de enjoo, de má digestão, tudo isso pode ser sintomas de infarto, tá bom? E aí, agora a gente vai entender, então, o surgimento dessas doenças, tá?
Então, essas doenças, elas podem aparecer ali, ou existe um risco, né, para o aparecimento dessa doença, que pode ter origem genética. Então, pais, irmãos que apresentem a doença e você tem esse histórico na família, isso pode ser sim um fator de risco, que é o fator genético, mas também alguns outros fatores, que são a hipertensão arterial, a obesidade e ao diabetes, tá? Então, em relação ao diabetes, é uma doença metabólica que afeta ali o nosso metabolismo, que vai resultar em hiperglicemia por ação da insulina, ou na secreção da insulina ou na ação da insulina. Quando a gente tem a diabetes tipo 1, ela está relacionada à ausência de secreção de insulina, tá? E a diabetes tipo 2 é uma combinação. A pessoa começa ali com resistência à insulina e isso faz com que esse indivíduo não secrete mais a insulina, né, esse hormônio, de uma maneira adequada, tá? E aí, isso gera casos de hiperglicemia, e hiperglicemia a longo prazo, ela tá relacionada à lesão no coração, no rim, nos olhos e também ali outros vasos e sistema nervoso. Então, a diabetes também é um fator de risco para o surgimento da doença coronariana e também de acidente vascular encefálico. E em relação à obesidade, a gente sabe que ela é fator de risco para uma série de doenças metabólicas, de doenças cardiovasculares, e em relação à hipertensão arterial, a gente vai falar um pouquinho mais nos nossos próximos vídeos, tá bom? Então, eu finalizo aqui esse nosso vídeo para a gente continuar conversando sobre os nossos assuntos no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!